Na última temporada do futebol inglês, o Aston Villa foi rebaixado para a segunda divisão. O time fez apenas 17 pontos, isso aí, 17 pontos em 38 rodadas. Uma campanha ridícula. Passou quase todo o tempo na zona de rebaixamento e a maioria das rodadas ali enterrado no último lugar, né? Já muito antes de acabar o campeonato, já se sabia que o Villa não escaparia, cairia para a segunda divisão, a Championship. Pois é, esse time conseguiu, na temporada que passou, ter uma média de público de 33.690 torcedores. O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro, né? E em 6 jogos feitos em casa, né? Alcançou já 22 pontos no total, né? Em 10 rodadas, 5 a mais do que o Villa fez em 38 rodadas. E nessa meia dúzia de partidas com mando de campo, alcançou uma média de 30.326, ou seja, uma média inferior à do Aston Villa, né? O Villa Park comporta 42.788 torcedores e o campo do Palmeiras, o Allianz Parque, 43.600. Então são estádios de praticamente o mesmo tamanho, né? O do Villa é um pouquinho menor na sua capacidade, a diferença ela é desprezível. E aí quem vê esse número pensa, que vergonha a torcida do Palmeiras. Não, nada disso, nada disso. O Palmeiras ele está numa média muito boa aqui para o nosso futebol. Está dentro ali do padrão do futebol brasileiro. E a gente pode constatar isso comparando com os números do Corinthians, o grande rival, campeão no ano passado, e em casa alcançou uma média de 34.150 torcedores, né? Só 460 a mais do que a média do Aston Villa, último colocado do último campeonato inglês, com a vergonhosa campanha que fez. Então a gente está comparando o líder e o campeão, né, o atual líder e o campeão do ano passado, com o pior time do mais recente campeonato da Inglaterra, da primeira divisão. E os números são muito próximos, são praticamente os mesmos, né, entre essas equipes. O detalhe é que o campo do Corinthians é maior, né, a Arena Corintiana comporta até 49 mil pessoas, então essa média até poderia ser um pouco maior. E o Corinthians fez 19 jogos ali. O Palmeiras tem apenas 6 disputados com mando de campo até agora, um no Pacaembu, 5 no seu estádio. E, evidentemente, ele pode subir essa média, ele pode superar até a média corintiana, né? O fato é que a gente fica ainda com números muito modestos, né, se compararmos com a Inglaterra. Com a Alemanha seria a mesma coisa. Voltando mais um ano, em 2014, o Cruzeiro foi bicampeão brasileiro e a média, jogando no Mineirão, era de 29.678. Não chegou a 30 mil pessoas de média, no estádio que comporta 61.846 torcedores. Essa média poderia ser muito maior. De novo, a média do Cruzeiro está ali no normal do nosso futebol, em torno de 30 mil torcedores por jogo, é a média considerada boa, né, para um time que lidera ou que é campeão, que é a média de lanterna na Inglaterra, né? E aí tem mais um outro detalhe que tem que ser considerado, né? O Aston Villa é um time da cidade de Birmingham, é a segunda maior da Inglaterra e a população lá é de pouco mais de 1.100.000 habitantes. A população na cidade de São Paulo é 10 vezes maior. Obviamente, as torcidas de Palmeiras e Corinthians são bem mais numerosas do que a do Aston Villa, né, que divide ali as paixões na segunda maior cidade da Inglaterra, também com os torcedores do seu rival, o Birmingham City. Aliás, os dois vão se encontrar na segunda divisão inglesa nessa temporada que vai começar em agosto. Então nós temos aí números que ainda são muito modestos aqui no futebol brasileiro, números que não são assim maravilhosos, tem muita coisa para melhorar. E aí justamente entra a incapacidade dos cartolas, né? Porque os estádios de Corinthians, de Palmeiras, o Mineirão, quando o Cruzeiro foi bicampeão, esses estádios sempre, ou quase todos os jogos, sobrando lugares. Mesmo com bons públicos, sobrando 5 mil, 10 mil, 8 mil lugares. E quanta gente querendo ir a um jogo desse e não podendo. Por quê? Porque se o cara não for sócio torcedor, ele não consegue ingresso, ou se consegue, tem que pagar um preço absurdo. Então falta habilidade, conhecimento para cartolagem, para fazer o preço variar, flutuar de acordo com a demanda, com o apelo, com o horário do jogo, com o adversário, com a posição do time na tabela. Até abrindo para quem não é sócio-torcedor, ou para os sócios-torcedores de camadas assim mais baixas, que investem menos, ou que são menos frequentes, para que possam frequentar o estádio, nem que seja uma vez no ano, 2 vezes no ano, né? Para criar essa experiência, fazer com que tenham essa experiência e criar o desejo nesse torcedor de frequentar mais o estádio. Se ele tiver condições econômicas, ele até pode resolver colocar um pouco mais de dinheiro e frequentar mais o estádio. Mas muitas vezes o Cartola prefere aquela cadeira vazia, aquele lugar vazio, do que ocupar ali com um cara que não pode pagar para frequentar o estádio, mas que poderia ir de vez em quando, né? Se a cada jogo, com uma cadeira vazia, um palmeirense, um corintiano diferente,
sentar ali, ocupar aquele espaço, as pessoas se revezarem ali, teríamos casa cheia, lotação máxima em muitos jogos, o que evidentemente não acontece. Nós temos públicos bons, mas 100% de ocupação, algo próximo disso, que é muito comum na Europa, na Alemanha, na Inglaterra e em outros países, no Brasil ainda é algo muito raro. E isso que eu estou dizendo vale para Corinthians, vale para Palmeiras, vale para Cruzeiro e vale para os outros também, Flamengo, Inter, Grêmio, Vasco, Botafogo, Fluminense, Santos, São Paulo, Bahia, Vitória, Goiás, Sport, Santa Cruz, para todos eles. Ninguém no Brasil consegue ter uma taxa de ocupação de Manchester United, por exemplo, que tem 76 mil lugares no Old Trafford e a cada jogo tem lá 75 mil e tantos torcedores presentes, sempre com casa cheia, ou o Arsenal no Emirates, ou o Borussia Dortmund jogando em seu estádio, ou o Bayern de Munique, enfim, são vários exemplos que nós poderíamos citar. Números que são bons para a nossa realidade, em alguns casos até crescentes, mas ainda muito abaixo do que poderão ser se o futebol brasileiro evoluir e se os dirigentes aprenderem a explorar esse potencial que fica aí de lado por conta de uma elitização, preços muito altos e a dificuldade, né, de encontrar o preço certo, a maneira certa de atrair o torcedor que não está frequentando o estádio. Cadeira em estádio ou lugar para ficar de pé no estádio é para ser ocupado, não é para ficar vazio. E a gente tem que sempre pensar nisso, chegar em 100% de ocupação. Se contentar com média de público de lanterna de campeonato europeu é pensar pequeno. Saudações!